Primeiramente, eu gostaria de agradecer à irmã Maria por mais uma vez me dar essa oportunidade de poder estar aqui com todas vocês para glorificar o nome do Senhor. Eu me chamo Monique Mustrange e vim aqui, né, estive com vocês há um ano atrás, falando do meu testemunho, daquilo que Deus fez sobre a minha vida e com a fé de que Ele iria fazer muito mais, né? E hoje eu estou aqui para poder testificar o quão Deus é poderoso nas nossas vidas quando a gente crê, né? E há um ano atrás eu perdi um bebê. Eu estava grávida de 3 meses, eu descobri a gravidez do Gustavo e era uma gravidez muito desejada, planejada, e eu fiquei muito abalada com essa perda. E Deus, ele me falou, né, que ele me daria, mas também me revelou em sonho que eu perderia essa criança. No momento a gente não entende, no momento a gente acha que é simplesmente um sonho, a gente acha que é uma visão contrária, a gente acha que é o inimigo tentando trabalhar com a nossa mente através do medo, porque o medo ele nos paralisa, o medo ele nos traz a falta da fé, o medo ele não deixa a gente crer, né, num Deus que a gente vive. Mas quando a gente pede para Deus algo, a gente também tem que estar preparado pelo não do Senhor naquele momento. E naquele momento eu não estava preparada para o não de Deus. E eu ouvi, né? E quando eu ouvi, eu estava na época no sonho com uma roupa rosa e eu estava perdendo, estava com muito sangue. E quando, uma semana depois, eu comentei com o Leandro, eu sonhei, eu tive um sonho, o Leandro falou assim, meu marido, né? Amor, repreenda-se, né? Não, é porque você está com medo, você fica cheia de medo aí, com as coisas que você vê. Eu falava assim, não, amor, mas foi um sonho muito real. E aí eu comecei a fazer propósito, pedindo para que Deus pudesse me dar uma criança perfeita, uma criança inteligente, uma criança cheia do Espírito Santo, uma criança na qual eu pudesse olhar e falar e ver a perfeição de Deus materializada num ser humano. E aí veio a perda do Gustavo. E no dia eu estava com uma roupa rosa. E ali eu entendi que eu já estava perdendo, eu já estava aqui, eu fiquei desesperada e tentando tudo, de todas as maneiras, indo em médicos, médicos falando que meu colo do útero estava fechado e nada identificava a perda, mas a gente, mãe, a gente sente, né? Ali eu já estava entendendo que Deus já estava falando e me mostrando. E eu fiquei desesperada naquele momento. E aí, o que, que aconteceu? Quando eu falei, Deus, o Senhor foi capaz de me falar, me revelar que me daria, o Senhor foi capaz de me mostrar em sonho, mas o Senhor é capaz de me falar pessoalmente, tão diretamente, se eu estou perdendo, eu não quero ouvir pela boca dos médicos, eu quero ouvir pela tua boca. E ali eu abri, né, a Bíblia, orando, ajoelhada, com o joelho no chão, orando, chorando muito. Eu abri a minha Bíblia e Deus lá me respondeu. Não saí do teu ventre, não retornarei para lá. Deus te deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nem assim Jó blasfemou contra o teu Deus. Quando eu li aquela palavra, eu falei, meu Deus, eu comecei a chorar. Falei para o meu marido, o que você entende disso? Ele falou, se você crê no Deus que você ora, você entendeu que Deus tirou o nosso filho. E não vai ser dessa vez. Então eu chorei muito, eu chorava. E aí eu fui para o hospital para poder ver qual seria o próximo passo. Né? Cheguei lá, fiz a ultrassom, a médica falou, Monique, eu não vejo os batimentos cardíacos do seu filho. Infelizmente, ele não está mais, né? Teve o aborto retido, né? Que agora que vai começar a expulsar. E se cumpriu todos os detalhes do sonho que Deus tinha me revelado. Eu estava com a minha irmã na época, estava indo para o médico, tudo isso, gente, aconteceu exatamente do jeito que Deus me mostrou no sonho. E ali eu dobrei meu joelho, cheguei em casa, dobrei meu joelho, falei para Deus que eu não pediria mais nada para o Senhor. Falei, Senhor, tudo que o Senhor quiser me dar, agora o Senhor vai me dar, porque é o Senhor que está me dando. Eu não quero mais pedir para melhorar uma casa, eu não quero mais pedir uma casa, eu não quero pedir um carro novo, eu não quero pedir mais filho, eu não quero pedir mais nada.
o que o Senhor achar que eu sou merecedora, eu estou aqui para receber, né? O que o Senhor tem a me dar. Então eu falei, eu não te peço mais nada. A única coisa que eu te peço é saúde, o resto eu recebo. Eu recebo tudo que vem do céu, mas a partir de hoje eu não peço mais nada, nenhuma bala para ti. E ali eu orei assim com tanta fervura, porque quando eu cheguei dentro de casa, quando eu abri o meu, eu toda cheia de sangue, quando eu abri o guarda-roupa para poder pegar uma roupa para eu tomar um banho, o cabide, né, caiu assim, o vestido rosa do sonho. E aí eu orei dessa forma para Deus, porque eu sabia que era Deus que estava ali testificando o que ele tinha me dito. E muitas das vezes, quando o não de Deus é dado, a gente pensa só que é logo o diabo, que a gente pensa que é logo e a gente não está preparado para o não. E o não de Deus dói muito, porque a gente está sempre preparada para o sim do Senhor, né? Quando a gente pede assim, sim. E não significa que uma porta fechada, ali naquele momento, era para algo ruim, não. Não era para morte, era para algo maior e melhor, né? E eu não entendia isso. E ali eu fiquei muito retida, eu não quis dividir o meu sofrimento daquele momento com as pessoas que eu amava. Eu fiquei um pouco isolada, né, do mundo que eu vivia. Eu parei de trabalhar, fiquei um mês assim, literalmente chorando todos os dias, vivendo aquele luto ali. E aí um dia eu fui, comecei a me recuperar, né, daquele momento, e eu fui num chá de bebê da irmã Natália. E era algo muito difícil para mim, né? Mas eu fui com meu coração grande, assim, com muita gratidão por eu estar vivendo aquela alegria dela. Eu fui. E a irmã Natália, na época, foi, quando no final do chá de bebê dela, ela foi e falou assim: que há vida aí. Eu saí do chá de bebê tão mal por aquela profecia. E eu falei assim: Deus, eu não quero que o Senhor use mais ninguém para falar comigo a respeito de gravidez, a respeito de filho, a respeito de nada. Eu não quero que você use, porque eu fiquei 2 anos tentando, na tentativa do Gustavo. E a gente todos os dias ali naquela tentativa, naquela ansiedade, e foi muito frustrante para mim, né? E aí eu falei: eu não quero mais que o Senhor fale, que use irmãos, eu não quero mais que o Senhor permita que ninguém venha falar comigo a respeito de filho. Eu não quero, não quero. Eu não quero mais que ninguém fale nada comigo. E ali eu fiquei mal com aquela situação, mas eu acreditei, ao mesmo tempo eu recebi, eu falei, eu recebo. Mas eu recebi aquela palavra, sabe quando você recebe aquela palavra com o teu coração destruído? Mesmo assim eu recebi. E eu fiquei mal, aí a Maria foi e falou assim, mamãe, vamos lá no culto. Eu falei, não, se arruma, vai com o seu pai. E eu falei, eu não vou no culto não, minha filha, pode ir com o seu pai, eu vou ficar em casa, a mamãe não está se sentindo muito bem. A Maria é minha filha do coração, né? E aí eu falei, a mamãe vai ficar aqui. Ela falou, vamos, mamãe, Deus tem uma palavra muito forte para te dar, não fica nesse quarto chorando, não. Aí eu falei, tá bom. Abracei ela, ela foi para o banheiro tomar banho. E quando ela tomou, estava lá no banheiro tomando banho, ela começou a cantar, ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim. Falei, Deus, o Senhor tem uma palavra muito forte para me entregar. O Senhor usou a irmã Natália cedo e agora está usando a Maria. Eu sei que o Senhor tem algo para falar comigo. Me levantei, sabe, com aquele gás que eu não estava há um mês sem ir para o culto. E aí Deus foi e falou assim: é lá que eu quero falar contigo, minha filha. Não é no oculto do seu quarto. É lá que eu quero falar com você. E aí eu peguei e falei, tá, eu fui. Sabe quando você vai pra igreja com tanta raiva de você, por você estar indo pro culto? E lá eu fui, fiquei na última cadeira da igreja. Eu falei assim, Deus, eu não queria estar aqui. Eu falei, eu não queria estar aqui. Não era aqui que eu queria estar. E eu falei assim, eu não quero falar com as pessoas, eu não quero que as pessoas me abracem, eu não quero que as pessoas falem comigo, eu não quero que as pessoas olhem para mim, eu não quero, não quero. Por que o Senhor me fez eu entrar dentro dessa igreja hoje? E com muita raiva de mim por eu estar ali.
E aí o pastor foi, deu a pregação dele lá num dia, não era nem o pastor Samuel que estava pregando, era o pastor Marcão. E ele deu uma palavra. E no final o pastor Samuel pegou o microfone e falou assim: filha, Deus tem algo para falar aqui com os irmãos da igreja. E eu precisava pegar esse microfone. Deus quer que você pede. Deus quer que você pede qual é o teu sonho. Ele quer ouvir da tua boca qual é o teu sonho. E eu só vou terminar esse culto aqui porque o Espírito Santo está falando é muito forte no meu peito. Eu só vou terminar o culto quando esse irmão, essa irmã pedir em detalhes o sonho dele. E aí, eu quieto na minha, escutando o pastor falar, ele falou assim: se você gerou no teu coração em teu carro, peça esse carro, faz um test drive nesse carro. Qual é a cor do seu carro? É verde, é rosa, é branco, é vermelho? Fala para Deus qual o carro que você quer, a marca do carro que você quer. Deus, ele tá me incomodando enquanto o pastor estava ali pregando. Deus estava me incomodando de eu vir aqui, subir aqui nesse altar para falar com vocês. Qual é o carro? A cor do carro é vermelho? Fala para Deus, uma BMW que você quer? Então peça para ele uma BMW, porque eu peço. A Isabela, quando ela quer uma boneca, ela fala em detalhes como que ela quer essa boneca. Papai, eu quero uma boneca, eu quero uma boneca do cabelo assim, da roupinha assim, e é assim que a gente tem que fazer. Nós somos filhos do Senhor, então se você pede para algo para Deus, peça em detalhes, porque a criança, ela pede. Quando a Isabela quer uma boneca, ela fala: papai, eu quero uma boneca loura, eu quero uma boneca do cabelo encaixado, eu quero uma boneca do vestido vermelho. Ela pede nos detalhes. É assim que Deus quer que a gente, como filhos, a gente peçamos, né? O nosso milagre. E se Deus abriu no teu coração, é porque no mundo espiritual já está aberto. Então, se Deus gerou esse desejo no teu coração, fala para Deus em detalhes o teu sonho. E aí eu falei: Deus, eu não vou pedir, eu já prometi que eu não pediria mais nada para o Senhor, eu não vou pedir. E a batalha espiritual acontecendo. Ele de um lado falando e eu me relutando para não pedir. E até que ele pegou foi e falou assim: se você sonha em gerar um filho, peça em detalhes esse filho para o Senhor. Ali meu coração começou a gritar. Eu falei: Deus, eu não quero te pedir. E ali começou a gritar, 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 e falou: peça. Eu falei: Senhor, o pastor Samuel me viu aqui na última cadeira. Ele tá só falando isso porque ele me viu aqui. Eu não quero pedir, eu não quero pedir. E Deus falando, e ele lá: peça em detalhes. Eu não vou terminar esse culto enquanto você não pedir a tua honra em detalhes. E o Espírito Santo está aqui me incomodando. E aí eu falei: Deus, eu não vou pedir, eu não vou pedir, eu não vou pedir, não vou pedir. Ele falou: minha filha, se você sonha em ser mãe, abra a tua boca e peça. Eu falei: Deus, se o Senhor está usando o pastor Samuel para falar ao meu coração, porque nessa igreja tem milhares de pessoas, se você está usando o pastor Samuel para falar comigo, eu vou pedir. Mas eu vou ser muito audaciosa. Eu quero dessa vez uma menina para chamar o nome de Maria Flor, que é o nome da minha avó. Eu não quero um menino porque o meu amor pelo Gustavo ainda está muito vivo. Eu não estava, gente, eu estava com hemorragia. Eu tinha acabado de fazer uma curetagem. Eu não estava no meu período fértil. Isso foi no dia 22 de setembro. Eu falei: eu quero uma menina para chamar o nome de Maria Flor. Eu quero que ela venha num dia, que ela nasça no dia 2 de setembro, no dia 2 de junho, que é o dia do aniversário da minha mãe. Minha mãe é falecida. E eu quero uma menina. Eu falei assim para o Senhor. Quando eu falei assim para Deus, o pastor lá no púlpito começou a orar em línguas. Ai, eu senti Deus, assim, tremendamente falando comigo. Eu chorava que nem criança. Sabe quando criança que é uma bala e que, sei lá, algo que você não dá para criança, que ela esperneia, que ela chora de soluçar? Eu chorava de soluçar, eu só não caí naquele chão daquela igreja, porque eu nem sei o porquê, mas eu chorava que nem criança.
E ali ele orando em línguas, quando ele orava em línguas, eu peguei e eu senti 3 vezes uma ardência, como a gente sabe quando a gente pega um tabuleiro e a gente dá aquela sapecada que queima a nossa mão com o fogo queimando, que dá aquela. Eu senti 3 cauterizadas no meu útero, na minha barriga, aquilo fazendo assim, ó, aquela ardência, como se estivesse cauterizando uma ferida. E aí eu falei para o Leandro, chorando compulsivamente. Quando terminou, eu não falei, eu só falei com o pastor Samuel. Isso porque ele sai do altar e vai para o final da fila para cumprimentar todos os irmãos no final do culto. Eu só falei com ele, eu não falei com irmão nenhum. Eu fui embora chorando. Leandro, sem entender nada, eu falei, traz Marial, saí na frente chorando. Ele falou assim, o que está acontecendo? Eu falei, amor, eu não sei. Eu sei que Deus me curou de algo que eu nem sabia que eu tinha. E aí eu peguei e falei para Deus, Senhor, eu não sei o que eu tinha, mas eu sei que o Senhor me curou e eu sou agraciada do Senhor ter feito o que o Senhor fez. E ali eu fui para casa chorando muito, chorando. E aí Leandro falou assim, amor, o que está acontecendo? Eu falei, amor, eu sei que eu fui curada de algo no mundo espiritual que eu não sabia. Só que ninguém sabia dessa história. Na minha casa era mês a mês uma obra de bruxaria com coisas de criança na porta da minha casa. E eu não sabia o porquê daquilo. Eu falava, Deus me revela, Deus me revela, me revela. Era balas e balas de oferenda, né, para entregar brinquedo. Isso é de frente, né? De frente o meu portão sempre deixa ali. Todo mês, de 15 em 15 dias, tinha um trabalho feito ali. Só que como eu moro, tem vários vizinhos, assim, a gente não tem muito contato ali com os vizinhos, e eu sempre buscando, gente, não é possível esse trabalho aqui, e eu ia lá, repreendia, mas eu sentia que no fundo, aquilo ali, sabe quando aquilo ali é para você? E eu falei, Deus, porque eu fiz todos os exames, eu não tinha nada, minha saúde perfeita, eu fiz tratamento para ter um bebê, tomei as vitaminas. Eu falei, por que que eu tô perdendo? Por que que eu perdi essa criança? Não foi imprudência minha, por quê? Aí Deus me lembrou do porquê. E aí eu falei, Deus, o Senhor é Deus, é um Deus que cumpre, é um Deus que faz. E aí, um mês depois, eu estava grávida da Maria Flor. Um mês depois, Deus me deu uma benção. E eu pude testificar, né? O quão Deus é poderoso na nossa vida, o quanto Deus é tremendo, porque a gente vê muito a árvore do vizinho, né? A gente vê as coisas acontecendo ali do nosso lado. A gente ora pela irmã Maria para que Deus possa fazer o milagre. A gente ora, né, para as irmãs para que Deus possa restabelecer um casamento, ou talvez restabelecer uma vida financeira, restabelecer. A gente acaba vivendo, né, propósito das pessoas, mas quando você vive o teu propósito, você não acredita. E aí eu, na época, eu fazia um jejum intermitente, né, porque eu tinha engordado na gestação e eu tinha que fazer uma desinflamação, né, para poder eu conseguir engravidar novamente, né? Aí a médica, eu fazendo o jejum, tomando as vitaminas necessárias, fazendo uma dieta, né? E malhando. E eu falei para a médica, doutora, eu não sei, eu tô me sentindo inchada, eu tô. E no dia 22 do dia do culto, eu e Leandro tivemos relação, que eu falei com ele. Falei, amor, Deus vai me dar o meu milagre, vai ser hoje. E nós tivemos relação naquele dia. E aí ele pegou, foi passado o tempo, né? Eu liguei para a doutora e falei, doutora, eu estou fazendo jejum, estou fazendo dieta, eu tenho que marcar o endócrino porque eu estou sentindo que eu estou inchando. Aí ela falou, Monique, pode ter sido o descontrole hormonal por conta da perda. É normal, é natural que isso esteja acontecendo. Mas eu vou te passar um exame de sangue para você fazer um beta
Falei, não, doutora, mas nem é nada, porque eu não tô tendo nada com o Leandro, eu tô sangrando aí, né? Não tem, eu não tô tendo nada. Aí ela falou, não, não, tudo bem, então eu vou te passar alguns exames, taxas hormonais, pra gente ver e você levar no endócrino e a gente confere. Ela me passou tudo. Quando eu cheguei lá na médica para poder ver, né? Peguei o Beto, olhei, mostrei para Leandro, falei, eu não sei, mas eu não sei, acho que eu não tô grávida, não. Aí Leandro, eu acho que não tá, não. Aí passou, levei nela lá. Aí ela pegou, foi, virou e falou assim, Monique, foi rápido, né? Eu falei assim, foi, graças a Deus, recuperação, tudo ok. Aí ela foi fazer uma ultrassom. Aí eu falei assim, graças a Deus foi rápido, tudo certinho. Aí ela falou, e aí, papai, tá preparado? Tá preparado para mais um? Aí ela fazendo uma transvaginal lá. Ele, tá, tô preparado. Aí ela falou, peraí que eu vou mandar, eu vou trocar. Ela percebeu que a gente não estava falando do neném. E aí ela falou, vou mudar aqui, peraí. Quando ela passou, era o coraçãozinho da Maria batendo. Gente, eu não acreditei. Eu não acreditei. E na época, enquanto eu estava malhando, que eu estava enchendo, por isso que eu fiz todos esses exames, eu gosto de malhar escutando pregação. Aí eu coloquei na Camila Barros, eu não conhecia, eu botei lá pregação evangélica. E aí me apareceu a Camila Barros. E a Camila Barros foi para falou assim, filha, não basta a minha fé para as coisas acontecerem. E eu me desliguei, pedi a Maria Flor na igreja, não pedi mais, me desliguei de gravidez, fui cuidar da minha saúde, eu descansei o meu coração naquele momento. E eu precisava descansar o meu coração. E aí, na época, eu escutando a pregação no culto, na academia, Camila Barros foi ver e falou assim: basta a minha fé para acontecer. Até dezembro o milagre vai acontecer na tua vida para você ver o poder que Deus tem sobre a tua vida. E aí eu fui. Sabe, José, o Espírito Santo, quando foi visitar Maria, a promessa era para José. O Espírito Santo visitou Maria, porque se ele visitasse José primeiro, José não ia acreditar o quanto Deus, o Espírito de Deus, quanto o poder do Espírito Santo sobre a vida de Maria fosse grande. Então, a promessa era para José. O filho que Deus enviou para Maria era para José. A promessa era para ele, não para Maria. E assim, Deus vai fazer na tua vida. Se você crê, não precisa você crer, basta a minha fé. E dessa vez não vai abortar. Você vai ter o seu fruto e não vai abortar. Essa promessa é para você, mas é para o José, para que José possa testificar o quanto você tem uma fé fervorosa. Eu cheguei para o meu marido e falei assim: olha, não sei o que Deus vai fazer na nossa vida, mas eu sei que ele vai fazer algo tão tremendo, tão grandioso. E eu não estava nem pensando em questão de gravidez, porque nós também estávamos orando por um outro propósito. E aí eu falei assim, mas Deus ele vai fazer até dezembro. Eu não sei o que é não, mas se prepara, porque vai ser algo muito bom e muito poderoso. E aí ele falou, bom, se tu tá falando, né? Porque tu ora aí, tu fala, tu acontece. Eu falei, Leandro, tu vai testificar o poder de Deus, tu vai olhar, porque a promessa não é para mim, não, é para você. Mas você vai ver se cumprindo na minha vida para você entender o que é Deus sobre as nossas vidas. Foi a palavra que eu falei com ele, virei as costas, deixei ele malhando e fui terminar o meu exercício. Aí, em dezembro, isso foi setembro, eu perdi. Setembro não, perdi em julho. Agosto, isso foi em agosto. Setembro eu já estava grávida e não sabia. Eu só fui descobrir a gravidez em dezembro. E dezembro, gente, quando eu descobri a gravidez em dezembro, o nosso propósito que nós estávamos orando também se manifestou. E ele falou assim, ele pôde ver o milagre assim de Deus, sabe? Porque eu perdi em junho, eu perdi em julho, descobri em junho, no dia do aniversário da minha mãe, a gravidez,
Em julho eu perdi, agosto eu fiz curetagem, setembro eu estava grávida e dezembro, que foi onde Deus falou que faria até dezembro, em dezembro nós descobrimos a gravidez da Maria Flor. E Maria Flor, aí chegou, né, no dia do parto, de escolher a data do parto, a médica foi e falou assim, e aí, a gente já pode escolher a data do parto. E aí eu conversei com o Leandro lá no nosso quarto, eu falei, amor, eu não quero mais a Maria no dia do aniversário da minha mãe, porque no dia do aniversário é para a gente celebrar, a minha irmã fica triste porque não está com a minha mãe, então vai ficar um, um clima muito eu celebrando e ela triste, porque foi era o dia do aniversário da minha mãe. Minha mãe gostava muito de comemorar o aniversário dela. E eu falei, não quero mais no aniversário da minha mãe, não. Eu podia até escolher a data do aniversário da minha mãe. E aí eu falei, aí Leandro falou, Monique, vamos pedir para Deus escolher a data. Aí oramos, aí fomos para a médica. Aí a médica pegou, foi e falou assim, bom, hoje já é a consulta para a gente escolher a data do parto. Monique, eu posso fazer o teu parto entre o dia 30 ao dia entre o dia 30 ao dia 10, 9, sei lá, alguma coisa assim. Aí eu fui e falei assim, doutor, aí Leandro foi e falou assim, doutor, a gente gosta muito do número 23. Na época, eu li o Salmo 23, eu até trouxe o Salmo aqui para poder falar um pouquinho com vocês. A gente gosta muito do 23, eu tenho esse salmo comigo, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muito assim, eu sempre falei muito para Deus esse salmo, e eu sempre gostei muito desse salmo. E ele foi e falou assim: a gente gosta muito do número 23. Aí ela falou: não, no dia 23 de maio não dá para tirar, porque o neném ainda precisa pegar mais vitamina. A gente pode fazer entre o dia 30 ao dia 9, ao dia 5. Aí ele falou, então tá, já que não pode ser no dia 23, escolhe a senhora a data. Aí ela falou, olha, no dia 30 eu tenho muito parto. E eu sei que a Monique gosta, né? Eu quero dessa atenção toda. A gente pode fazer o parto no dia 2. A data do dia 2 é a melhor data para fazer o parto da sua filha, Monique. A médica não sabia da minha história, não sabia nada da minha vida, do que tinha acontecido, a não ser da perda do filho anterior. Ali eu comecei a chorar, porque ali foi onde Deus testificou e me fez lembrar que eu pedi a minha filha no dia 2 de junho, que ela viesse no dia 2 de junho. Então, Deus ali, ele me testificou, sabe assim, de que, filha, olha como eu faço. Eu sou o que faz, eu sou o que abre portas, eu sou o que fecha, eu sou o que multiplico, e hoje eu estou multiplicando a tua bênção. Sua filha, ela vai vir perfeita. Aí eu comecei a chorar, assim, de uma forma assim, eu não tinha palavras para poder falar com a médica. Aí Leandro teve que explicar o que aconteceu, e aí é isso, gente. Então, hoje eu, assim, eu testifico a Deus, eu glorifico a Deus, eu honro a Deus, agradeço a Deus todos os dias pela vida da minha filha. Eu peço para que Ele está sempre, eu peço vocês também para possa estar orando pela nossa vida, pela vidinha dela, porque não foi fácil. A Maria já passou por algumas situações que eu falo assim, Deus, o inimigo todo o tempo tentando ceifar. Então eu falo assim, gente, como que Deus faz, né? E como que Deus protege em todos os momentos. Eu falo, meu Deus, como que eu sou apaixonada por esse Deus, pelos milagres que ele faz. Então, assim, eu não poderia deixar de vir aqui hoje para falar com vocês o quanto Deus ele é um Deus de milagre. Então, se tem algo no teu coração, eu vou repetir as palavras do pastor Samuel. Se tem algo no teu coração, é porque no mundo espiritual já foi liberado por ele. Então, peça em detalhes, seja audacioso, porque você é filho dele, ele te dá toda a liberdade. Faça como a Isabela, como todas as crianças, que quando pede um brinquedo, pede em detalhes. Pede, a criança pede, eu quero chocolate, eu quero Kit Kat, eu quero. Ele fala o que ele quer, então fala para Deus, peça em detalhes para Deus. Se você quer um carro, uma casa, se quer mudar a tua situação financeira, se quer um emprego, se quer saúde, fala para Deus, Senhor, restaura a minha vida, restaura em detalhes. Mas peça, não deixe de pedir, porque Deus, ele é o Deus que ele faz, é um Deus que ele transborda, é um Deus que ele multiplica, é um Deus
que ele é um Deus que faz todas as coisas. Então, hoje eu deixo esse testemunho, né, para testificar o coração de vocês, porque vocês foram a prova de que quando eu estava aqui, eu tinha perdido um bebê e que Deus fez um milagre sobre a minha vida. Então, eu não poderia deixar de não aceitar o convite da irmã Maria. Muito obrigada. E eu peço a Deus para honrar sempre a sua vida, por ser sempre essa pessoa de transbordo na vida das pessoas. Seja essa ponte mesmo, faça. Continua trabalhando para o Senhor. Eu sei que muitas coisas Ele irá fazer sobre a sua vida e a vida das suas meninas, porque através, né, das nossas palavras, através de um testemunho como esse, ou como outros testemunhos que estão sempre vindo aqui, onde Deus trabalha, né, no nosso coração. Então, meninas, peçam para Deus, peçam em detalhes. Se é algo que já sonda o coração de vocês, é porque lá no mundo espiritual, Deus já liberou faz tempo. O nosso tempo não é o tempo do Senhor, mas é um tempo que Deus ele fala no nosso coração constantemente. E hoje está aqui, o meu milagre vivo, está dormindo, mas eu quero mostrar para ela, vem cá. O meu milagre vivo nos meus braços, para a honra e glória do Senhor. Então, eu gostaria muito que vocês pudessem conhecer a Maria, e que vocês pudessem conhecer a Maria. Ela é aqui, uma benção, uma menina perfeita, do jeitinho que Deus sonhou para mim. Eu sou muito grata, sabe, a Deus, por Ele ter me dado essa honra, por Ele me capacitar todos os dias, por Ele me abençoar, me conceder a filha dele, sabe, para poder eu cuidar, porque ele confiar, né, a filha dele às minhas mãos. Então eu sou muito grata e eu quero mostrar, por isso que eu quis trazer ela aqui, para mostrar para vocês o quanto Deus é poderoso, quanto Deus ele é tremendo, o quanto ele faz, o quanto ele restaura. E ele limpou aquela ferida que tinha, aquele mundo espiritual que tinha algo atrapalhando a gestação do fruto, ele limpou. Então hoje eu falo para Deus, eu falo, Senhor, eu sou muito grata a Ti, eu sou muito grata a tudo que o Senhor fez, mesmo não entendendo, eu sou uma pessoa que eu sou grata, porque hoje eu tenho ela aqui, perfeita. Lembra que eu falei que eu queria um filho com a perfeição? O poder de Deus materializado numa criança é a Maria. Maria, ela é esperta demais, é cheia de saúde, é cheia de vida. Maria é uma menina inteligente, ela fala com os olhos, eu sinto a presença do Espírito Santo na vida dela todos os dias, ela responde, ela fala com os olhos dela. Então, assim, a Maria é uma menina diferenciada, não por ser minha filha, não, mas é porque eu consigo sentir a presença do Espírito, eu consigo vê-la de uma forma linda, sabe? De uma forma que é Deus falando, filha, aqui eu te dei o meu milagre, eu te dei o meu filho para você cuidar. Então, eu sou muito grata. Então, quando Deus fala, né? Eu gosto de ler o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É justamente isso. Ele cuida das ovelhas dele, ele cuida do rebanho dele, ele cuida com todo carinho, ele não deixa faltar nada. E eu fiquei com meu coração muito apreensivo quando eu descobri que eu estava grávida, porque eu fiquei com medo de tudo, medo da perda, medo, ainda que Deus tivesse falado que daquela vez não iria abortar, mas ainda o medo estava muito assombrando o meu coração, e eu senti medo de não dar conta, eu senti medo, e a Maria é o meu milagre. A Maria é a prova do amor de Deus sobre a minha vida. Então é por isso que eu falo para vocês, peça em detalhes o que vocês querem que Deus dá, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer uma obra tremenda na vida de cada uma aqui nessa live. Eu posso ver, eu posso sentir, eu posso sentir a presença do Espírito agora, nesse momento. Então, eu quero que vocês peçam, não se intimida pelas coisas que o mundo, né? Eu falo que existem ruídos, e os ruídos são os inimigos tentando impedir o nosso crescer, a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Então, feche os ouvidos de vocês, os olhos de vocês, para esses ruídos ruins que muitas das vezes acontecem som do nosso coração.
Então, fala para Deus como que vocês querem, seja audaciosa e sim, porque nós somos filhos do Senhor, a gente precisa colocar nossa fé, o nosso joelho no chão e orar e pedir da forma como tem que ser pedido. Então, seja criancinha do Senhor, sabe? Peça como criança, fala para Deus, eu quero isso, é isso que eu quero e é dessa forma que eu quero. Deus vai fazer e vai fazer acontecer na vida de todo mundo aqui, tá bom? Agradeço a minha oportunidade, agradeço a irmã, muito obrigada por tudo, agradeço por vocês terem tirado um tempinho de vocês para testificar o meu milagre, para vocês verem o quanto Deus ele é Deus poder. Então, peça, e é isso, meninas. Olha, um beijo no coração de todas vocês. Obrigada por tudo. Obrigada por estar. Obrigada pelas orações. Porque a Maria, se hoje está aqui, foi porque vocês também oraram. Então, eu quero agradecer. Eu sou muito grata às orações de vocês. Muito obrigada por vocês terem dobrado um minutinho do tempo de vocês, o joelho de vocês no chão, para que a Maria pudesse vir ao mundo e hoje ela está aqui. E é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço a Deus pela oportunidade também.